Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Nossa aula de hoje nós estudaremos o filósofo Kierkegaard entre o ser e o existir. O filósofo Søren Kierkegaard é um filósofo dinamarquês, também conhecido como o pai do existencialismo, e nestas aulas, então, nós iremos fazer uma explanação dos seus principais temas e também de alguns fatos sobre a sua vida, fatos esses bastante relevantes para a produção da sua filosofia e o desenvolvimento desta escola que tem sido muito importante para o século XX, e final do século XIX e início do século XX. O nosso capítulo é o capítulo 13. Nós convidamos você para que você tenha em mãos o seu material didático e vamos em frente. Muito bem. De posse do seu material didático, capítulo 13, a partir da página 6, vamos então iniciar a nossa explanação a respeito do filósofo dinamarquês Kierkegaard, que é conhecido como o pai do existencialismo. Então, a nossa temática tem como tema entre o ser e existir. Então, Søren Kierkegaard foi um pensador dinamarquês e que passou a sua vida na Copenhague do século XVIII, não é? E o que caracterizava esse filósofo é que ele era muito atormentado por seus problemas religiosos e existenciais. Todavia, foi um filósofo profundamente influenciado pelo idealismo alemão, porém sua obra se encaminhou para uma declarada oposição a essa filosofia. Não é? Aqui no Ampliando o Foco, Søren Ab Kierkegaard, 1813-1855, era o último de 7 irmãos. O pai queria que ele se tornasse pastor, por isso chegou a estudar teologia, mas escolheu ser escritor e tornou-se filósofo, vivendo da fortuna do pai. A obra de Kierkegaard é voltada para responder a esta pergunta: como compreender a existência? Daí depreende-se o nome da escola filosófica, conhecida então como existencialismo. Em suma, Kierkegaard dizia que a desgraça do seu tempo era o excesso de saber e o esquecimento da existência, da interioridade. Por isso renegou a filosofia sistematizante de Hegel, o pensador em voga à época. Então, para Kierkegaard, era mais urgente filosofar para buscar uma verdade, encontrar uma ideia pela qual viver e morrer. Então, o existencialismo é uma escola filosófica que é caracterizada por um apelo à subjetividade do ser humano. Em Kierkegaard, esse apelo se traduz em interioridade, não é? A busca a busca, não é, o aprofundamento no seu eu interior, fortemente combatido, fortemente desprezado pelas filosofias dominantes então à sua época, como é o caso do hegelianismo e também do kantismo, que apesar de haver decaído em termos de influência, ainda era bastante sentido no aspecto, no campo da ética, não é? Porque uma vez que a escola kantiana foi suplantada pelo hegelianismo, o sistema filosófico do filósofo Friedrich Hegel, a ética kantiana ela continuou, digamos assim, absoluta. Não é? Então, para os filósofos existencialistas, essa moral, essa filosofia totalizante, ela veio como que se constituir numa camisa de força que tornou a vida insuportável
pelo fato dela sufocar a subjetividade do indivíduo, né? Pela sufocar a interioridade e em detrimento de outros aspectos do ser humano, como por exemplo a razão, não é? Então o filósofo Kierkegaard ele passou a ser reivindicado pelos existencialistas do século XX como seu precursor. E o pensamento de Kierkegaard volta-se para o trágico e o subjetivo. Pensamento estes que são expressos em diários que ele gostava de assinar com pseudônimos, né? Então, nesses diários, Kierkegaard vai adotar um estilo polêmico, irônico e também poético, que uma vez será fortemente marcado por angústia, por intermédio da qual se percebe uma sofisticada singularidade literária. E os temas prediletos são a morte, o amor, o medo, o desespero, o pecado, a finitude da vida e, sobretudo, a falta de sentido para a existência. Então, Kierkegaard aponta a irracionalidade e os paradoxos que cercam a vida humana, como algumas das razões da gratuidade do estar no mundo. O mundo me dá náusea, ele é insípido, não tem sal nem sentido, afirmou o filósofo em um dos seus escritos. Nos seus escritos, aos quais, em geral, não imprimia sistematização, ou seja, eram escritos de livre iniciativa, Kierkegaard buscou recolocar a questão da verdade em novas bases, ou seja, as do processo da existência concreta. Então, em Kierkegaard, a ausência de um pensamento totalizante e sistematizado vai contrastar com o método do seu maior oponente, Hegel. Não é? Em sua obra, Kierkegaard critica Hegel pela extrema abstração de suas teorias e pela desconsideração da subjetividade humana. Nada lhe causava mais ojeriza do que ser reduzido ao estado de parágrafo no sistema de Hegel. Pensador que, de acordo com o filósofo dinamarquês, teria se esquecido do real e do tempo em sua ânsia de totalização. Para Kierkegaard, é pela subjetividade que o indivíduo toma consciência de si. Então, em Kierkegaard, a teoria ou pensamento abstrato não contém o mesmo estímulo que a paixão para que o indivíduo se lance em busca da liberdade. Então, nós vemos aqui em Kierkegaard que a liberdade também será um dos temas a serem trabalhados pelos filósofos existencialistas posteriores. Não é? Aqui nós temos a Torre Redonda, construída no século XVII. É uma das atrações arquitetônicas da cidade natal de Kierkegaard, a cidade de Copenhague. Muito bem. Então, de acordo com o filósofo espanhol Julián Marías, 1914 a 2005, Kierkegaard identifica em filosofias como as de Hegel a negação do caráter terreno e temporal da vida humana, que a concebem sob o ponto de vista do eterno e não do temporal. Então, Kierkegaard rejeita a eternização que o hegelianismo introduz na filosofia, porque esse pensamento abstrato e subespécie eterne, não é? Deixa de fora a existência, isto é, o próprio modo de ser do homem, de todo homem, inclusive o próprio pensador abstrato. O homem é algo concreto, temporal, em devir, ou seja, em constante estado de mudança, situado nesse modo de ser que chamamos existência por um cruzamento do temporal e do eterno, submerso na angústia. Para a existência é essencial o movimento,
que o pensar subespécie eterne anula. Então vamos ver aqui no nosso box o pensar subespécie eterne. É uma expressão latina que significa sob o ponto de vista do eterno ou sob o ponto de vista da eternidade, né? Vamos observar aqui uma obra de arte, não é? Que é o Quarto em Arles, de 1889, pintura famosa de Vincent van Gogh. É um pintor holandês, não é? Um pintor impressionista. E aí nós temos aí a informação no box. Ao longo dos séculos 19 e 20, a valorização crescente da subjetividade. Cada vez mais é o olhar e a experiência do sujeito que determinam a verdade, não o mundo exterior. Então essa obra de Van Gogh, ela ilustra muito bem a que se propõe a filosofia existencialista, não é? E por que ela se opõe à filosofia hegeliana, não é? Então, para o filósofo Friedrich Hegel, não é o mundo exterior, não é, que determina a verdade. Para o existencialismo, é o olhar e a experiência do sujeito que vão determinar a verdade. Muito bem, continuemos a nossa explanação do existencialismo. Então vamos aqui falar agora do conceito de angústia, né? E vamos ver o que esse conceito, qual é o lugar desse conceito na filosofia de Kierkegaard, filosofia kierkegaardiana, não é? Então, na filosofia kierkegaardiana, a angústia é um conceito fundamental. Para ele, quando fazemos escolhas na vida, não são os encadeamentos lógicos que indicam o melhor caminho. Existir, para Kierkegaard, significa escolher. E esse escolher é entre infinitas possibilidades, uma coisa ou outra. A escolha entre infindáveis possibilidades pode gerar a angústia, que o filósofo chama também de vertigem da liberdade. Ou seja, é o sentimento de quem vê diante de si possibilidades infindáveis e se atormenta ao precisar fazer as escolhas. Pois bem, se você, meu dileto aluno, estiver aí se perguntando por que a filosofia de Kierkegaard, por que a filosofia existencialista dá um conceito amplo, dá um lugar amplo para a angústia, não é? Eu quero dizer para você o seguinte: talvez você vai experimentar o que é angústia quando você estiver fazendo a sua pós-graduação. Aí, quando você tiver que escolher entre um tema e o outro para fazer o seu trabalho de conclusão de curso, seu TCC, aí você vai descobrir na prática o que Kierkegaard experimentou com a sua angústia, não é? Depois de alguns anos você vai me dizer se realmente você se angustiou ou não, né? Se eu tinha razão ou não. Mas vamos voltar aqui para a nossa análise do conceito de angústia, não é? Então, uma vez que a escolha é feita, essa escolha passa a ser experimentada como necessidade. Por isso a vida deve ser vivida olhando para frente, sempre fazendo novas escolhas. Entretanto, ela só pode ser compreendida se olharmos para trás. Quando o indivíduo não consegue lidar com as consequências da decisão tomada, o sentimento gerado é o desespero. Então observe uma coisa aqui, no existencialismo, geralmente as pessoas, quando entram em contato com o existencialismo, elas então partem da seguinte premissa, porque o existencialismo é uma escola filosófica subjetivista e, portanto, as suas consequências são consequências para o campo da ética, para o campo da moralidade. Então, o existencialismo, ele esclarece, ele ilustra esse fato aí. Quando o indivíduo não consegue lidar com as consequências da decisão tomada, então a angústia, não é, dá lugar
ao desespero. Então é nesse contexto que Kierkegaard elegeu como seu objeto filosófico a existência do ser humano, o seu estar no mundo. Né? O filósofo conclui que o ser humano deseja fugir da angústia, que é a doença mortal que assola a todos nós. Aqui no nosso box vamos aqui a definição de vertigem da liberdade. É o que podemos sentir diante da multiplicidade de escolhas que temos de fazer na vida, segundo Kierkegaard. Talvez você já tenha que lidar com angústia talvez você já tenha que lidar com angústia aqui mesmo no terceiro ano, porque você é finalista e você está aí para tomar uma decisão muito importante. Que carreira eu vou escolher? Que faculdade eu vou querer fazer? Então observe aí que na hora que você vai escolher a sua área de estudo no nível superior, que vai determinar a sua profissão, aí o que se aparece diante de você? Aparece diante de você uma multiplicidade de possibilidades, né? E uma vez que você vai ter liberdade para escolher uma dessas possibilidades, então você vai experimentar a vertigem de liberdade, né? E aí você vai ter uma pequena dose daquilo que nós chamamos de angústia, né? Mais ou menos por esse lado aí, não é? E só que, veja só, você tem que escolher suas escolhas, não é? Mas você não pode depois não lidar com as consequências da sua decisão, certo? Porque muito embora o existencialismo seja um caminho, uma filosofia que encara a vida para ser vivida olhando para frente, sempre fazendo novas escolhas, à medida em que eu faço novas escolhas, eu posso compreender as minhas escolhas olhando para trás, para ver o que me levou a tomar determinada decisão e como essa decisão me afetou e me afeta no presente. Então é fundamental que eu saiba ponderar as consequências que serão advindas da minha decisão, para que eu possa, assim, superar a angústia e também superar o desespero. Não é? Então isso é fundamental. Muito bem, então prosseguindo na nossa análise da filosofia de Kierkegaard, nós vamos ter então aí, vamos continuar aí a nossa análise a respeito das escolhas que nós fazemos. Então, de acordo com as escolhas que nós fazemos, nós conformamos-nos com diferentes dimensões da vida, que segundo Kierkegaard vão se resumir a 3: a estética, a ética e a religiosa. Então, na dimensão estética, o ser humano tem de lidar com sua exterioridade e com a questão do prazer. Na dimensão ética, ele equilibra o exterior com o interior e experimenta a liberdade ao harmonizar sua subjetividade com o ordenamento social. Na dimensão religiosa, que é considerada pelo filósofo Kierkegaard a consciência do erro diante de Deus, e por isso a mais elevada, o ser humano descobre um significado para a sua angústia diante da relação do seu eu com o homem-deus. Não é? Para Kierkegaard, não há conciliação entre essas dimensões, e é como se houvesse um abismo entre elas. No entanto, a passagem da dimensão ética para a religiosa é para ele um salto qualitativo. Por quê? Trata-se de um salto no desconhecido, uma vez que não é por meio da razão, mas da fé, que o ser humano pode se dar conta de sua pequenez diante do absoluto. Então esse absoluto aí, no caso, é a divindade, o próprio Deus. Não é? Então o problema da fé sempre atormentou Kierkegaard, a começar pela formação puritana que recebeu do pai, que sonhava em ver o pastor. Então, para o filósofo,
A fé é a única via para a superação do sofrimento oriundo da condição de ser vivente em um mundo cheio de desespero e angústia. Kierkegaard vê a fé como o desafio do ser desesperado que opta pelo paradoxo absoluto, o abismo vertiginoso que separa o indivíduo do homem-deus, diante da impossibilidade de se aceitar como é, finito, mortal e pecador. Além de ser um paradoxo em si mesma, ou seja, um contraste em si mesma, por ser um salto no escuro, a fé é paradoxal também diante da razão. Então aí nós temos, meu dileto aluno, novamente uma abordagem contemporânea de fé e razão na filosofia. Dessa vez como reação às concepções totalitárias, não é, da filosofia hegeliana. Vamos agora ampliar o foco. A subjetividade como centro da vida humana, a angústia, o desespero, a impossibilidade de compreensão racional do mundo, a dor da existência. Para além da filosofia, as questões existenciais propostas por Kierkegaard terão um grande impacto em toda a cultura ocidental. Nas artes, uma das maiores realizações inspiradas pelo existencialismo foi o teatro do absurdo. Surgido no pós-guerra, levou ao palco peças em que os personagens se debatem em situações irracionais e ilógicas, denunciando a dor de uma vida sem sentido nem propósito. Frequentemente, as peças tratam de temas como a solidão e o desamparo e são construídas de modo a causar no público a sensação de angústia e desespero. Entre os principais autores do absurdo, podemos citar o dramaturgo romeno Eugene Ionesco, 1909-1994, e o escritor irlandês Samuel Beckett, 1906-1989, os quais escreveram principalmente em língua francesa. As principais obras de Ionesco são A Lição, O Rinoceronte e A Cantora Careca. Entre as obras de Beckett destacam-se Fim de Partida e Esperando Godot. Na internet é fácil encontrar trechos de encenação dessas obras. Meu dileto aluno, nós chegamos assim ao final desta aula. Deixe a sua dúvida na nossa página de comentários no canal do YouTube ou no comentário da postagem no Google Classroom. Até a próxima aula e bons estudos!